Salmo 119, do verso 49 até o verso 56. Leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Juntos. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui na tua casa para juntos meditarmos na tua palavra. Obrigado porque podemos fazer isso na nossa própria língua, com liberdade. Obrigado, Deus, porque temos a certeza de que teu Santo Espírito fala ao nosso coração e, crendo nisto, nós pedimos para que, mais uma vez, Ele use a palavra do Senhor para nos comunicar o teu recado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em toda geração, em toda época, você vai ter um ataque frontal à Bíblia. Não se engane, desde quando a Bíblia é Bíblia, ela é perseguida. Quando nós voltamos aos primeiros anos do cristianismo, a Bíblia foi perseguida por meio de uma força poderosa, o exército romano. O imperador, ele abominava os escritos da Bíblia porque apontava para Jesus como sendo o Senhor. Era isso que os evangelhos e as cartas anunciavam. Existe um Quírios, um Senhor. Para o imperador, só ele poderia ser o Senhor. Então você tem a Bíblia sendo queimada, você tem uma tentativa muito grande de fazer com que esse livro fosse abolido da humanidade. Agora, é claro, irmãos, se você tem uma igreja que sabe que existe a tentativa de destruir o livro sagrado, o que essa igreja fez? Cópias, o quanto mais. Isso reforçou e permitiu que a Bíblia se espalhasse por todo mundo. Depois você tem uma perseguição na própria religiosidade. Por séculos, as pessoas que seguiam a religião cristã, elas não tinham acesso à Bíblia, porque o líder religioso deveria dizer o que o membro ou o que o seguidor de Cristo deveria pensar. Mas eis que na Reforma Protestante, nós temos a tradução da Bíblia para uma língua popular, e as pessoas então puderam ter acesso a partir dali, a Bíblia na sua própria língua. Mas depois você tem um momento histórico onde a razão estava sendo colocada como o meio para o qual você deveria interpretar a Bíblia, no Iluminismo, e depois dele você tem uma tentativa de enquadrar a Bíblia dentro da razão. E se você for tentar enquadrar a Bíblia dentro da razão e tirar tudo que é supra-racional, o que ultrapassa a razão da Bíblia, você vai fazer um recorte que esse livro vai perder completamente o seu efeito, se você for tentar tirar todo o milagre dele. E, mesmo assim, nós percebemos que essa luta para diminuir a Bíblia, a capacidade racional também não sobreviveu. E hoje nós vivemos um ataque. O ataque da nossa geração é um ataque moral. Existe uma crítica muito forte, veemente, para todos aqueles que abraçam os princípios éticos e morais da palavra de Deus em várias áreas da vida. Se você olhar para a questão familiar, se você olhar para a questão da sexualidade, se você olhar para tantos aspectos morais que a Bíblia aponta para nós como sendo o caminho para que tenhamos alegria, tenhamos uma vida verdadeira, segundo os preceitos de Deus, você vai ver que a sociedade vai ter uma repulsa muito grande a esses princípios morais que a Bíblia nos apresenta. Ou seja,
O que nós precisamos ter em mente é que sempre aqueles que seguiram a palavra de Deus tiveram problema na sociedade. Então, não pense que somente a sua geração tem problema com isso. Não pense que somente nós tivemos dificuldade para sermos seguidores da palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos claramente que isso acontece desde antes do Novo Testamento. O salmista aqui, que nós não sabemos ao certo quem é o autor, poderia ter sido Davi, outros vão dizer que foi Daniel, outros vão dizer que foi Esdras. O que nós percebemos nesse salmo é uma exaltação da palavra de Deus. O salmista dizendo que quando nós firmamos o nosso coração na palavra de Deus, nós vamos conseguir suportar todas essas adversidades e todos esses ataques. E ele soma com o salmo de número 1, com o salmo de número 19, que enaltece a lei do Senhor. Esse texto, todo o salmo 119, é um acróstico, que é um recurso poético da língua hebraica, que usa as 22 letras do alfabeto hebraico para iniciar uma sessão. Então você tem 22 sessões no Salmo 119, cada sessão começa com uma letra do alfabeto hebraico e cada sessão possui 8 versículos. Então é uma poesia muito rica que nós temos aqui diante de nós. E o convite desse texto que nós acabamos de ler, do versículo 49 ao versículo 56, é para que nós permaneçamos firmes nas promessas de Deus, firmados na promessa. É sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. Firmados na promessa. A palavra de Deus revela promessas de Deus para o seu povo. E como nós descansarmos na palavra de Deus diante de um mundo tão hostil? Em primeiro lugar, lembre-se que a palavra de Deus é que nos vivifica e consola. Você não vai encontrar nenhuma outra fonte para trazer vida e consolo para o seu coração como a palavra do Senhor. É por isso que o salmista começa no versículo 49 dizendo: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Olha que interessante. O salmista está aguardando, esperando, ele está num estado de expectativa, assim como nós, a todo momento. Quando olhamos para os diversos cenários que nos cercam, e às vezes são cenários turbulentos, às vezes são situações que produzem angústia, preocupação, o que nós olhamos e percebemos na palavra de Deus através desse salmo é que Deus está dizendo, que o salmista está dizendo: Deus, olha, se lembra aí, o Senhor me fez esperar em Ti. Com isso o salmista nos ensina que devemos olhar para Deus, olhar para a palavra dEle e dizer para Ele: Senhor, a Sua palavra traz para mim promessas. Eu estou aguardando, eu estou esperando, e eu estou em santa expectativa, porque eu sei que o Seu caráter é infalível, e aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que está escrito no livro sagrado, há de se cumprir na minha vida. Por isso eu descanso no Teu governo, eu descanso na Tua soberania, e eu estou aqui esperando experimentar do Teu cuidado, assim como todos os personagens da Bíblia e os cristãos ao longo da história experimentaram. Agora é o meu momento, agora é a minha geração, agora é a minha hora. E assim como todo o Teu povo experimentou do Teu cuidado, e a Bíblia registra sobre esse cuidado, eu estou aqui, também pronto para experimentar do Teu pastoreio, da Tua direção, do Teu consolo e da Tua força. O nosso Deus não mente. Meus amados, nós precisamos, através da palavra do Senhor, nos apegar a esse atributo de Deus. O nosso Deus é verdadeiro, e aquilo que Ele prometeu para o seu povo, Ele há de cumprir, e você pode esperar tranquilamente, porque a promessa dEle não falha. Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha só o versículo 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nosso Deus não se engana, o nosso Deus
não se contradiz, o nosso Deus é Deus verdadeiro, é Deus que mantém a sua palavra, e quando nós nos voltamos para esse livro, nós temos que entender que ele é o registro da história de Deus com o seu povo, e Deus cumprindo de maneira minuciosa cada uma das suas promessas. Então, diante de tanta instabilidade, de tantas preocupações, e às vezes olhamos ao redor e tendemos a ficarmos aflitos com tudo o que está acontecendo, o nosso coração não tem que voltar para as circunstâncias, mas os nossos corações, assim como o coração do salmista, precisa se voltar para a palavra de Deus e produzir em nós esperança. Esperança é esperar tranquilamente na certeza de que Deus há de cumprir todas as suas promessas. O coração do crente precisa estar descansado, relaxado, tranquilo, não porque ele tem confiança em si, mas porque ele tem confiança no Deus que fez a promessa. E o Deus que fez a promessa vai cumprir tudo aquilo que ele disse que cumpriria. Lembre-se que esse Deus produz vida e é Deus também de consolo. Olha o que o salmista diz no versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O salmista está angustiado. Olha que interessante, não é porque você também está firme na palavra, você não pode ter preocupações. Às vezes você vai ter sentimentos que vão promover a tristeza no seu coração por causa das circunstâncias. Então, o que o salmista está dizendo não é porque eu creio na palavra que eu não vou sofrer, não é porque eu creio na palavra que eu não vou ter problema, não é porque eu creio na palavra que eu não vou enfrentar adversidade, muito pelo contrário. O que o salmista coloca é que na angústia dele, o que consola ele é a palavra, então ele fica angustiado. Então ele às vezes teme por causa de tudo o que acontece ao redor dele, mas ele sabe que a fonte da vida, ele sabe que aquilo que vai sustentá-lo, aquilo que vai vivificá-lo, é a palavra do Senhor. No tempo de aflição, nós encontramos força somente na palavra de Deus. Meus amados, nenhum outro livro vai promover tanto cuidado para com você do que a palavra. É ela que enxuga as nossas lágrimas, é ela que firma os nossos pés sobre a rocha, é ela que direciona o nosso caminho, é ela que consola a nossa alma, é ela que apacenta o nosso coração. Somente as Sagradas Escrituras podem cuidar do coração do povo de Deus. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras é o próprio Deus falando conosco, é Deus comunicando ao coração dos seus filhos, é Deus dizendo para nós: eu estou com você, presta atenção. Mas Deus, olha só para a nossa economia, Deus, olha só para tudo que está acontecendo no campo ético-moral, não só no Brasil, mas no mundo. Deus, olha o islamismo ameaçando o mundo de terror. Deus, olha como as coisas estão. E Deus diz: olha para a Bíblia, eu sou o Deus que quando quis salvar uma família, eu disse para Noé: construa um grande barco, entre nele que eu vou poupar a sua casa. Eu sou o Deus que quando decidi tirar o povo do Egito, falei para aquele povo: eu vou cuidar de vocês, e levei esse povo para um deserto, e cuidei deles ali por 40 anos, dando comida do céu, fazendo com que as suas sandálias não estragassem, nem as suas roupas. Quando estava à noite, eu mandava luz, de dia eu mandava uma nuvem para protegê-los do sol. Eu sou o Deus que alimenta um povo no deserto por 40 anos. Qual dificuldade você tem de crer em mim? Eu sou o Deus que, quando prometi que enviaria o Salvador, eu enviei há 2000 anos atrás. Ele veio, nasceu da Virgem conforme a profecia. Ele morreu numa cruz conforme a profecia. Ele revelou milagres conforme a profecia. O nosso Deus, irmãos, ele não melhora a nossa vida. O nosso Deus não é um Deus que dá alguns sinais acerca dos caminhos que devemos trilhar. Não, o nosso Deus é claro. O nosso Deus é direto. O nosso Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia. Nosso Deus vem para pastorear o nosso coração e nos dar segurança e nos dar vida, mesmo quando estamos diante da angústia. E é sobre isso que o salmista quer falar nesse texto. Precisamos firmar o nosso coração nas promessas de Deus, lembrando que
É Ele quem nos vivifica e é Ele quem nos consola. Como descansar na palavra de Deus diante de um mundo hostil? Lembre-se que a hostilização do mundo é natural. Está tudo certo. Está tudo certo. As coisas estão nos seus lugares. Existe uma igreja chamada por Jesus Cristo, comprada pelo sangue dele. Ele nunca nos enganou. Em algum momento Jesus enganou? Nunca nos enganou. O que Jesus disse? Se fizeram isso comigo, que sou o mestre e senhor de vocês, o que vocês esperam que farão com vocês? Então, a Bíblia coloca de maneira muito nítida, clara, que a igreja será perseguida, que a igreja terá problemas, que o mundo não vai nos amar. Se o mundo odiou a Cristo, não espere que o mundo te ame. E quando eu digo mundo, irmãos, eu estou falando sobre toda força cósmica mesmo, né? Toda sociedade que não só que luta contra a igreja, que conspira contra o povo de Deus. Se o povo de Deus fala A, o mundo vai falar B. Se o povo de Deus vai para o lado esquerdo, o mundo vai para o lado direito. Existe uma hostilidade natural e nós não devemos nos surpreender com ela. É isso que esse texto quer também nos ensinar. Olha o versículo de número 51. Os soberbos, eles zombam continuamente de mim, todavia eu não me afasto da tua lei. Eu queria chamar a sua atenção para a palavra continuamente. Os soberbos zombam continuamente, ininterruptamente. Em todas as gerações, você vai ter essa hostilidade contra a palavra de Deus e todos aqueles que se submetem a ela. E o salmista está dizendo que no tempo dele isso já acontecia. A questão é que nós estamos vivendo o nosso tempo. Agora é a nossa hora de testemunharmos a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Então nós precisamos, assim como ele, permanecermos firmes. Por isso ele diz, mesmo com toda zombaria contínua, mesmo com toda crítica. É claro que naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha os meios de comunicação tão poderosos, oprimindo e tentando desprezar os preceitos da lei como nós temos hoje. Mas certamente haviam outros mecanismos usados pelo inimigo para tirar todo o poder da palavra, para tirar todo o significado e a importância da palavra de Deus. E ele diz que continuamente as pessoas estavam zombando dele. E é interessante, não é zombando da palavra, é zombando dele, porque ele vivia a palavra. Isso aqui faz toda a diferença, irmãos. Se você quer ser um crente e não receber os ataques do mundo, é só você não viver a palavra. Vai dar tudo certo. Você não vai sofrer esta hostilidade que o mundo tem. O salmista, quando ele diz que os soberbos zombam continuamente dele, é porque a palavra dele a palavra de Deus permeava o seu coração. A palavra de Deus norteava as suas atitudes. E quando o mundo olhava para ele, o mundo via nele as palavras do Senhor, vivas, através das suas atitudes, pensamentos, através do seu comportamento. Será que o mundo tem visto em nós a palavra de Deus de tal forma que nós sejamos alvos de zombaria, alvos de chacotas, alvos de discriminação, porque amamos a Deus e a sua palavra? Esse é o sentimento que o salmista tem. Mas ele diz, eu não me afasto da tua lei. Mesmo com tanta oposição, eu permaneço firme. Agora, eu também sei que o juízo do Senhor virá. O juízo do Senhor virá. No versículo 52, o salmista diz, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. As pessoas que desprezam a palavra de Deus, elas não desprezam um livro apenas. As pessoas que desprezam a palavra de Deus e que atacam frontalmente essa palavra, estão atacando o próprio Deus. Estão afrontando aquele que criou os céus e a terra. E o salmista deixa muito claro que o juízo do Senhor virá. Deus reagirá
à medida que a lei dele for colocada de lado, nos ensina o versículo 53. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Existe uma reação de Deus de juízo, existe uma reação do salmista de indignação por causa do maltrato com que a sociedade tratava a palavra de Deus. E nós também precisamos ter essa reação. Nós também precisamos nos tomar de indignação quando os preceitos de Deus são colocados de lado, quando a verdade de Deus é desprezada, quando a palavra de Deus é ridicularizada. Nós não podemos ficar apáticos diante de uma situação dessas, porque estão falando a respeito do nosso Deus, estão falando a respeito das promessas daquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós e promover salvação. Mais uma vez o profeta vivencia os horrores que impregnavam na sua sociedade. A lei de Deus estava sendo desprezada, os caminhos do Senhor ridicularizados e a vontade de Deus motivo de chacota. Mas Deus trará juízo. E, meus amados, já temos visto o juízo do Senhor. Nenhuma nação que ataca a palavra de Deus vai viver dias de bonança, de paz e de tranquilidade. Nenhuma nação que zomba do poderoso vai viver em paz. E o mundo está aí para testemunhar isso. Quanto mais a sociedade dá as costas para Deus, maior as consequências sobre ela. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos para onde ir. Nós temos o nosso Pai, sempre nos convidando para ficarmos tranquilos debaixo das suas asas, tendo a certeza de que Ele vai nos proteger, tendo a certeza de que Ele é rocha, e como rocha os nossos pés ficarão firmes quando nós nos apoiarmos sobre esta rocha. Terceiro e último lugar, como descansar na palavra de Deus diante de um mundo tão hostil? Lembre-se que na provação nasce a verdadeira adoração. É na provação que nasce a verdadeira adoração. É muito fácil adorar a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Mas Deus quer ver adoradores que o adorem em qualquer momento, em qualquer circunstância. E o salmista vai dizer aqui que mesmo diante dessa opressão, mesmo diante dessa perseguição e dessa zombaria contra a palavra de Deus e contra ele, que é alguém que vive a palavra, ele diz que ele adora o Senhor. Olha o versículo 54. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Muito rico esse versículo, porque ele mostra mais uma vez, como temos falado aqui já há alguns domingos, nós estamos numa peregrinação, nós estamos por um breve tempo. A Bíblia vai trazer sempre essa percepção da existência. Nós não somos eternos nesta terra, nós estamos aqui e vamos viver com Cristo eternamente. Por isso, cada dia que nós resistimos, firmes na palavra, é um dia a menos que nós podemos tranquilizar o nosso coração na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor e Salvador e viveremos com Ele para sempre. Nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo, entendendo que no meu ambiente de trabalho, na minha família, na casa do Senhor, em qualquer lugar que eu estiver, e qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu preciso fazer para a glória do Senhor, adorando-o com a minha vida, mesmo que haja hostilidade social por causa dos meus posicionamentos, porque para mim isso aqui é transitório. Há algo muito maior me aguardando, e essa esperança não pode se apagar dos nossos corações, porque senão nós tendemos a esmorecer. Nós tendemos a enfraquecer diante das adversidades. Precisamos entender como o apóstolo Paulo e tantos outros personagens bíblicos no Novo Testamento nos informam, e até no Antigo. Nós precisamos focar no grande prêmio da salvação. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos, nós precisamos ter a nossa mente concentrada no grande prêmio, no grande dia, no grande encontro que nós teremos com Jesus no final de tudo. Porque é isso que vai alimentar a nossa força para vivermos e suportarmos as adversidades. O salmista diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. É interessante, às vezes, que o Salmo 119
vai mostrar exatamente a ideia de que a palavra de Deus era estudada, meditada pelo salmista o tempo todo. Aqui ele vai dizer que ele observa a palavra do Senhor, a sua lei, durante a noite. No versículo 147, ele vai dizer que ele medita na palavra antes do alvorecer. No versículo 97, ele vai dizer que ele pensa na palavra do Senhor todo o dia. No versículo 164, ele vai dizer que ele para pensar na palavra de Deus 7 vezes por dia. Na verdade, a ideia de todos esses versículos é que o que rege o coração do salmista é a palavra de Deus. Todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos, a sua boca, todo o seu proceder, tudo é monitorado pela palavra de Deus. Por quê? Porque somente assim nós produziremos a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não acontece no domingo, irmãos, aqui na casa do Senhor apenas. A verdadeira adoração, ela precisa permear toda a nossa existência. Ela precisa envolver todos os setores da nossa vida. Tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Esse é o convite de Deus para nós. Isso só vai acontecer quando nós meditarmos continuamente na palavra do Senhor, memorizarmos essa palavra e respondermos a todas as questões da vida à luz do texto bíblico. E aí o versículo 56, ele termina dizendo: tem-se dado assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos. Apegado ao conhecimento de Deus, da lei do Senhor, das promessas do Senhor, do cuidado do Senhor na sua angústia, o salmista diz que continuará firme nos preceitos de Deus. Eu quero concluir esse sermão convidando você também para permanecer firme nos preceitos de Deus. Não negocie essa palavra. Não se renda às propostas que o mundo tem feito continuamente, dizendo para mim e para você a todo momento: não é bem assim, não é dessa forma que a Bíblia coloca. A Bíblia se tornou um livro antiquado, ultrapassado, preso ao tempo. Isso foi escrito para 2000 anos atrás. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. O nosso Deus não está preso ao tempo. O nosso Deus é um Deus atemporal. E a palavra que Ele deixou para nós também não está presa ao tempo. É uma palavra que serve para qualquer época. Tranquilize o seu coração nesta palavra. Mas mais que isso, medite nessa palavra, porque essa palavra revela a voz de Deus. Deus quer falar ao seu coração. E como nós ouvimos aqui hoje de manhã, a voz do Senhor é calma, a voz do Senhor é mansa, serena e tranquila. A voz do Senhor convida você para ter um relacionamento de intimidade com Ele, porque Ele vai sustentar você, Ele vai te dar segurança, Ele vai te dar tranquilidade, porque as promessas dEle não falham nunca e elas vão cumprir também na sua vida. A igreja tem inimigos que lutam com veemência para destruí-la. Nós precisamos nos apegar a essas promessas que traz consolo, que vivifica as nossas almas e que nos faz resistir à hostilidade do mundo e sermos adoradores incansáveis. Medite na palavra. Tenha disciplina de leitura da palavra. Se envolva com esse livro. Ouça esse livro. Às vezes você, durante o dia, nós hoje somos a geração do fone de ouvido. Qualquer ambiente que você entra, na academia, no trabalho, no metrô, no ônibus, na rua, as pessoas estão conectadas num fone de ouvido, ouvindo músicas que às vezes não vão promover nenhuma transformação no coração. Existem vários áudios hoje com a Bíblia. Ouça a palavra de Deus enquanto você está no metrô, enquanto você está na academia, enquanto você está andando. Ouça, medite nessa palavra, aprenda com essa palavra, porque ela vai ajudar você a enfrentar as adversidades do momento. E a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus continue fortalecendo você, que o Espírito Santo de Deus continue alimentando você por meio da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, quão bom é termos a palavra do Senhor falando aos nossos corações, promovendo em nós a certeza e a garantia
de que assim como o Senhor agiu durante toda a história, com várias gerações, sustentando, fortalecendo, animando o teu povo, assim também o Senhor fará conosco. Ó Deus, que esta palavra que sustenta, essa palavra que guia, essa palavra que alimenta, essa palavra que gera esperança, possa aquecer os nossos corações nos dias frios, possa nos dar esperança quando percebemos ao nosso redor um desespero generalizado. Ó Deus, que esta palavra que revela o Senhor e a tua força possa trazer tranquilidade aos nossos corações, porque o Senhor está sempre conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro presente nas tribulações, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que promove o consolo em todo e qualquer momento, o Senhor é o Deus que promete e cumpre, e nós temos que apenas confiar e esperar no Senhor. E aqui estamos nós, firmes, aguardando a tua intervenção, aguardando a tua direção e aguardando o teu renovo sobre nós. Oramos no nome do Deus da palavra, que revelou Jesus Cristo, seu único Filho, para expressar o teu grande amor ao mundo. É no nome dele que nós oramos. Amém.